Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os teus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te. Dá os teus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Boa noite, meus amados irmãos e irmãs do Senhor Jesus. Nós glorificamos o nome do nosso Deus por estarmos juntos mais uma vez nesse momento de culto que o Senhor está nos reservando nesta noite. Feliz por poder estar com você que nos acompanha sempre, feliz por estar cultuando o nome de Deus, feliz por podermos ouvir sua palavra, feliz por poder cantarmos para Ele e falarmos com Ele através da oração, e espero que Deus fale ao seu coração através
da mensagem do Senhor através das Escrituras. Que você possa ser edificado esta noite, que Deus possa fazer na sua vida algo muito especial. Gostaria de ler nesse momento na palavra do Senhor, no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículos de 12 a 14. Diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Louvado seja o nome do nosso Deus nesse momento, pela leitura da sua palavra. Vamos orar. Deus maravilhoso, Deus santo, Deus único, Deus eterno, Deus bondoso, Deus compassivo e Deus de amor, nós estamos diante de Ti, Senhor, nesta noite, adorando o Teu nome, Senhor, e possamos, ó Deus, entregar a Ti este culto, Senhor, em espírito e em verdade, que a nossa vida, Senhor, possa condizer com aquilo que professamos, que a nossa vida possa ser uma verdade diante de Ti. Abençoe, ó Deus, todos os momentos deste culto, abençoe a todos os irmãos que estão conosco, abençoe, ó Deus, para que a Tua palavra chegue ao nosso coração, a começar de nós mesmos que estamos aqui. Nós Te celebramos, nós Te adoramos, nós nos prostramos diante de Ti, ó Rei do Universo, Deus único e verdadeiro. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos os queridos amigos, irmãos que participam conosco mais uma vez neste culto de louvor a Deus. Existe um versículo na palavra de Deus que fala que Deus enviou o seu Filho amado, para que morresse por nós, para que tivéssemos vida eterna. Por Ele que estamos aqui adorando a esse Deus maravilhoso. Vamos exaltar o nome do nosso querido Jesus, que morreu por nós, que está entre nós, que tem sido conosco todo o tempo. Onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai. Para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. E nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A cruz Mostra tua tua graça, fala do amor do Pai, prepara
pecar, somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, deste sangue lavado, mais algo que a neve, algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, deste sangue lavado, mais alvo que a neve seria. Meus queridos, nós vamos neste momento ler a palavra de Deus, que servirá para a nossa reflexão nesta noite. E o texto está em Apocalipse, capítulo de número 1, versos de 9 até 11. Depois da leitura, nós vamos fazer uma oração. Apocalipse, capítulo 1, versos de 9 até 11, e diz assim: Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém. Nós vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Ó Deus, mais uma vez, em nome de Jesus, te falamos e pedimos, ó Pai, a ação do Espírito Santo para falar no nosso coração. Ação do Espírito Santo para que eu seja, Senhor, alguém que transmita com fidelidade a Tua palavra.
A tua palavra é nosso alimento, nossa única regra de fé e prática, e por isso nós te agradecemos por ser uma palavra inerrante, pois é a palavra de Deus. Abençoa-nos, ó Deus, nesses momentos importantes no culto ao Senhor, abrindo nossa mente, o coração, abrindo, Senhor, a nossa vida para entender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós acabamos de ler uma parte pequena do livro de Apocalipse, e eu gostaria que você guardasse um tema. Se nós formos trabalhar nesta noite no tema, Deus transforma nossas tragédias em triunfos gloriosos. Repetindo, Deus transforma nossas tragédias em triunfos gloriosos. O livro de Apocalipse, irmãos, é cercado de muito mistério. Tem gente que até tem medo, tem cristãos que não gostam de ler o livro de Apocalipse. Dizem, existem lá umas figuras estranhas. E nós sabemos que a linguagem do Apocalipse é uma linguagem simbólica, muitas vezes. Então, é fundamental, irmãos, que você como cristão, que você como servo de Jesus, tenha contato com o livro de Apocalipse, pois digamos assim, é um consenso entre os teólogos, entre os comentaristas bíblicos, de que o livro de Apocalipse é um livro que traz profundo consolo à igreja do Senhor Jesus. Eu tenho aqui algumas opiniões de alguns teólogos, um deles chamado William Hendricks, que diz que este livro é formoso em estilo, propósito e em significado. O Apocalipse trata do triunfo de Jesus e de sua igreja. A história não caminha para o caos, mas avança para um fim glorioso, a vitória completa de Cristo e de sua igreja. O Apocalipse nos incentiva à santidade, nos encoraja no sofrimento e nos leva a adorar ao que está assentado no trono. Este é o livro de Apocalipse, que foi, digamos assim, trazido para João, o único dos apóstolos de Jesus que não teve uma morte trágica. João morreu, segundo os estudiosos, de causas naturais, já bem velho, depois de ter saído de Pátimos. Nós vamos ver, o objetivo desta palavra, desta noite, irmãos, é nos trazer e para mostrar que em meio a situações completamente impossíveis e improváveis, Deus sempre abre a porta do céu para nós. Esses versos compartilhados com a igreja do Senhor, no tempo dele, no tempo de João, mas que foram trazidos, se vocês forem observar, foram trazidos para todas as gerações. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os destinatários do livro, porque o Senhor Jesus diz para João: escreve o que você vai ver e entrega para quem? Para as igrejas. Aí alguém vai pensar: mas pastor, para aquelas igrejas? Não, para as igrejas daquele tempo e para as igrejas de todas as gerações, inclusive para a nossa geração e todas as gerações que ainda virão até o retorno do Senhor. Então, irmãos, neste momento que nós estamos falando sobre isso, nós vamos trazer para os irmãos algo importantíssimo de um homem já velho, de um homem que alguém poderia pensar: mas o que Deus vai fazer através desse homem? O que Deus ainda vai fazer através de um homem velho e num local totalmente que não se há o que fazer, pois ali a ilha de Pátimos era um local, uma mina de trabalhos forçados, de todas as dificuldades que vocês possam imaginar. Então, o primeiro ponto, irmãos, é analisarmos essa questão. João, na ilha de Pátimos, ele diz lá: eu achei-me em espírito. Ele foi levado para lá por um imperador chamado Domiciano,
que foi o primeiro imperador romano que disse: eu sou Deus, e eu quero que todos os meus súditos me cultuem como Deus único. E nós sabemos, irmãos, que os cristãos, eles só se dobravam e só adoravam o Senhor Jesus, e isso trouxe, digamos assim, problemas para João, que ele era o servo único, o apóstolo ainda vivo, e que trazia, que estava junto com o povo, e Domiciano, digamos assim, com a finalidade de calar a voz de João, de terminar com a sua influência, ele o leva para o exílio neste lugar tenebroso, horroroso, lá, completamente lá. E ele diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Observe que esse pastor, que esse homem de Deus, era um homem que estava junto com o seu povo, companheiro de tribulação. Era momento de tribulação. Era um momento que alguém ia pensar assim: mas como é que Deus vai agir neste momento tão crítico da vida da igreja, em que um imperador que se autodenominava Deus e queria adoração, e os cristãos não iam adorá-lo? Como é que Deus vai agir nesta hora? Como é que Deus vai agir com o servo que foi jogado naquele lugar terrível? Como é que Deus vai falar? Irmãos, exilado para calar a boca. Paulo também foi preso por Nero para tentar calar a sua boca, mas Paulo sempre disse: a palavra de Deus nunca está algemada. E da mesma forma como João, lá na ilha de Patmos, a palavra de Deus nunca está algemada, porque o autor da palavra é o Senhor Jesus, é o Deus do universo. E em tempos de pandemia, irmãos, onde ainda nós estamos afastados, mas nós vemos aí já algumas igrejas voltando ao funcionamento, nem a pandemia, irmãos, foi capaz de calar a voz da igreja, porque a igreja usou desses métodos, da tecnologia, da internet, para levar a palavra de Deus a muitas pessoas. Ou seja, não há como calar a igreja de Jesus Cristo. Não há como. Pode chegar a pandemia, pode chegar qualquer tipo de outra coisa, proibição, porque a igreja do Senhor Jesus está fundamentada nas promessas do Senhor Jesus, nele, que é a rocha perfeita, o Senhor Jesus. Qual foi a razão desse exílio, irmãos? Qual foi a razão? O texto diz, olha lá o verso 9 ainda: achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho. Ou seja, da mesma forma como João, como todos os servos de Deus, como Pedro, como outros que foram presos, foram encarcerados, foram exilados, por causa de quê? Por causa da pregação e por causa do testemunho de Jesus. Observe bem as razões pelas quais estes homens e muitos servos de Deus foram maltratados, presos. Naquele tempo era assim. Naquele tempo era assim, irmãos. Mas mesmo assim, a igreja nunca esteve calada. Paulo foi preso, como disse, em Roma, por 2 vezes. A primeira, ele ficou numa casa alugada. Impressionante a disposição da pregação daquele homem, porque ele ficava preso e umas pessoas iam visitá-lo, mas os guardas iam, digamos assim, de tempo em tempo ficar com ele, e ali ele anunciava Jesus. Ele dizia: eu estou algemado, mas a palavra não está algemada. Sabemos que depois da segunda prisão em Roma, Nero o condenou à morte, mas muitos outros foram mortos. Mas a palavra de Deus continua, porque a palavra de Deus, ela é poderosa e ela ultrapassa as gerações. A soberania, melhor dizendo, a soberania de Deus é tão maravilhosa, irmãos, que usa a prisão e o exílio dos seus servos para a expansão do reino e crescimento da igreja, impressionantemente.
Pode ser a coisa mais louca para você entender isso, mas aquele homem que se autodenominava Deus, Domiciano, ao exilar João, ao dizer assim: vamos calar a boca desse homem, vamos acabar com a influência desse homem, aquele homem não estava sabendo que a própria mão do soberano Deus estava agindo. Nós é que às vezes não enxergamos isso, irmãos. Nós não enxergamos, nós não conseguimos enxergar, mas Deus estava agindo. Mas como, pastor? Deus estava agindo porque exatamente lá, exilado, lá onde as pessoas, meu Deus, e agora, como é que vai ser? É lá que diz o seguinte: olha lá, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como trombeta, dizendo: o que vês, escreve no livro e manda para as igrejas. É o outro ponto, irmãos. É lá onde ninguém imaginava como é que vai ser. É lá que Deus está agindo, porque Deus age no meio do seu povo em todos os lugares, porque Ele é o Senhor. É lá em Patmos que Deus dá o Apocalipse para João. E o livro do Apocalipse, como eu já disse agora há pouco, irmãos, trata de triunfo. Triunfo de quem? Do Cristo glorificado e da sua igreja. O final, digamos assim, o final do filme é glorioso, irmãos. O mundo, a história não caminha para o caos. Quando eu vejo hoje as pessoas pensando: o mundo vai acabar, tudo vai se acabar, vai destruir, a guerra e tudo mais, e eu venho me lembrar de quê? Da palavra de Deus, que é aquilo que norteia a minha vida e deve nortear a sua. Eu penso assim: o final do filme é glorioso, é a volta do Senhor dos Senhores, do Senhor Jesus, para resgatar o seu povo e para julgar. E olha só, para quem que Ele manda o livro? Para quem que Ele manda? Para quem que Ele revela tudo? Ou seja, tudo que João viu, irmãos, fala do futuro. E ele está dizendo o seguinte: vê tudo isso e escreve em livro e manda para quem? Para as igrejas, irmãos. Para as igrejas. Aqui está citado a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Só tinha essas igrejas naquela época? Não. Mas Ele mandou para essa para que fosse espalhada para todas as igrejas. Assim como acontece hoje, irmãos. Nós estamos aqui falando para esta igreja ou para todas as igrejas que estão me ouvindo esta noite. E até onde esta mensagem vai chegar? Esta mensagem é para todas as igrejas de todas as gerações, irmãos. Todas as igrejas de todas as gerações. Este livro maravilhoso, que é o livro do Apocalipse, que eu desafio você a lê-lo, a ter amor por ele. Aqui fala do triunfo do nosso Senhor, do futuro da igreja de Cristo, da maravilha que será. É claro que fala sobre outras questões, mas que nós temos que passar, porque o livro de Apocalipse nos encoraja no momento do sofrimento, irmãos. Então Ele manda para a igreja. Ele está pensando na igreja. Jesus Cristo sempre pensa na igreja. Jesus Cristo quer que a sua igreja saiba, e é por isso que a igreja precisa ter a Bíblia na mão, precisa ter amor pela palavra, precisa ter contato com a palavra, porque Jesus mesmo disse: são as Escrituras que testificam de mim. São as Escrituras. E Ele ainda diz: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. O profeta Oséias diz para nós, há muito tempo atrás, antes de Jesus, disse: meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, e conhecimento da palavra. Então você está vendo aqui, nós observamos, né, que João foi exilado, João foi levado para Patmos. Segundo, a razão, ou seja, o que levou ele para lá? Por causa do testemunho e da pregação de Jesus. Terceiro, para quem que é mandado o livro do Apocalipse? Para nós, irmãos, para a igreja, porque o Senhor Jesus quer que a gente saiba tudo o que vai acontecer, e o final de tudo está aqui. Agora, quem está falando com ele? Está no texto também. Olha o verso 12:
Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Aqui a gente sabe que os candeeiros de ouro são representações da igreja. E no meio do candeeiro, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, cingindo à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e na boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Que descrição é essa? Do Cristo glorificado. Quem estava falando com João era não mais aquele servo sofredor que João viu, que caminhou com ele, aquele que foi levado como ovelha ao matador e não abriu a sua boca. Não é mais esse Jesus que voltará. O Jesus que voltará é este aqui, que falou com João, com essas características. Hoje eu não tenho tempo para falar dessas características, e quando vocês observarem essas características, vocês vão ver que a espada afiada que sai da boca é a sua palavra, irmãos. Tudo tem um significado, um simbolismo disso tudo, para que a gente entenda. Por isso que o livro do Apocalipse, ele é maravilhoso. Olha o verso 17: quando vi, caí a seus pés como morto. Ou seja, com João dá de cara com ele, com Jesus glorificado, com Jesus todo-poderoso, com aquele que disse: toda autoridade e poder foi me dado nos céus e na terra. Ele cai como morto. E o que Jesus faz, meus irmãos? Olha lá: porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o Senhor, não temas. Escreve no livro e anuncia para as minhas igrejas, assim como eu estou anunciando para você, para IPNA e para todas as igrejas que nos acompanham todos os domingos via internet. Então, amados, agora um ponto central daquilo que eu quero destacar, não é? O que acontece, irmãos? Por isso que eu citei lá no início que Deus transforma nossas tragédias em triunfos gloriosos. Por quê? Porque João estava aí exilado. João estava jogado num lugar que foi levado para calar a sua boca e a sua influência. Ou seja, nós vamos acabar com esses seguidores de Jesus, prendendo este homem. Assim como eles pensaram que matando Jesus, eles iam acabar com os seguidores de Jesus. Pelo contrário, exatamente, eles desencadearam toda a expansão do reino. E aí, o que acontece? É nesses momentos, irmãos, em que você menos pensa, que você pensa assim: mas lá, pastor, mas lá, João estava velho, João estava jogado num lugar, mas como? Exatamente, irmãos, é nesta hora que as portas do céu se abrem. O pastor Hernando Dias Lopes comenta sobre o texto, falando algo que eu acho maravilhoso, e eu concordo com ele. João, ele foi levado até o trono de Deus em espírito, ou seja, o céu se abriu para ele, no momento de aflição, de dor, de afastamento, de tudo, irmãos, de angústia, onde você imaginava, Deus está agindo em todos os momentos, irmãos, creia nisso. No meio da pandemia, Deus está agindo, no meio de toda essa situação, Deus está agindo. Ou seja, Deus vai abrir as portas do céu, como ele abriu para João, quando você menos esperava, quando ninguém imaginava. João foi levado para lá, João está exilado. O que João vai fazer de lá? João não pode fazer de lá, mas Deus faz de cá, de qualquer lugar, porque Deus estava com ele lá, assim como está conosco aqui, em qualquer lugar, irmãos. O livro de Apocalipse nasceu no berço da aflição, mas que as portas do trono de Deus se abriram, o céu se abre. E o que tem para nós hoje isso, irmãos? Da mesma forma, Deus continua abrindo as portas do céu, Deus continua com o seu povo, Deus continua à frente do povo de Deus neste deserto que é esta vida, irmãos, caminhando em busca da Canaã celestial. Exatamente isso.
Da mesma forma como fez com João, Deus vai abrir a sala do trono. Os céus se abrem para os seus servos quando você menos espera. Deus continua agindo, irmãos. Deus continua agindo com poder. Então, caminhando para o final, Deus transforma nossas tragédias em triunfos gloriosos. Que tragédia levar aquele homem para aquele local, para uma mina de trabalhos forçados, onde a alimentação era pouca, onde as condições de vida eram péssimas, onde, digamos assim, humanamente impossível, tudo dizia não. Mas a Bíblia diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Fé, é fé que nos leva adiante, fé no Cordeiro de Deus, fé no Filho de Deus. E aí Deus permite que ele vá para lá. Domiciano queria que ele fosse para lá e Deus permitiu que ele fosse para lá. As razões já foram faladas. Pregação, testemunho. Para quem que ele manda? Para a igreja. Porque Deus quer que você saiba, irmão, que está aqui. Deus quer que você saiba. Por isso que ele pediu: escreve no livro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Quem que fala com ele? O Jesus glorificado. O Jesus que voltará. É este Cristo aqui que voltará, que está descrito aqui. Que quando João viu, ele caiu como um morto. Mas lá estava a mão do Cordeiro de Deus, a mão direita, que o colocou de pé e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aí ele nos mostra o seguinte, irmãos, que no meio de todas essas tragédias, de tudo aquilo que humanamente a gente diz, não tem solução, não tem jeito, lá a porta do céu abriu, lá em Pátimos é que Deus deu a ele o livro do Apocalipse. Lá é que Deus deu a ele aquilo que vai mover o coração da igreja, que é para que a igreja saiba do triunfo glorioso que nós estamos caminhando. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Nada pode parar o Cristo, nada pode parar a sua igreja, porque não tem aflição, tragédia na vida de quem quer que seja, que Deus não transforme em triunfos gloriosos. Você crê nisso? Amém? Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração esta noite, com esta mensagem que o Senhor trouxe para todos nós, a começar de mim mesmo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa estar te encorajando a estar sempre de pé diante do Senhor. Amém. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
pois prazer maior não há. Me render e te adorar, tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, te louvarei. Não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Te adorarei, não importam as circunstâncias. Você entendeu isso? Adoração ao nosso Deus independe daquilo que nós estamos passando e vivenciando. João, no meio de toda essa situação desfavorável, foi um homem que entrou na antessala do céu. As portas do céu se abriram para ele e ele estava em perfeita adoração. Meu querido irmão, minha querida irmã, aceite a nossa gratidão por você estar conosco mais uma vez, nesta noite, neste culto de adoração ao nome do Rei, do Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus. Que você possa ter sido abençoado por este culto, edificado, que você tenha uma noite tranquila e abençoada, uma semana também que se inicia, que você viva na presença de Deus, que você seja vitorioso em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento e impetrar a bênção do Senhor. Ó Deus eterno, ensina-nos, ó Deus, a cada dia a adorá-lo, independente, Senhor, de qualquer situação adversa que estamos enfrentando, porque Tu estás conosco em todos esses momentos. Que nós possamos reconhecer a ação, o poder, a mão de Deus sobre nós, nos levantando e dizendo: não temas, porque eu sou o primeiro e o último. Abençoe, ó Deus, os nossos amados irmãos da IPNA. Abençoe, ó Deus, todos os nossos irmãos e amigos que nos acompanham semanalmente pela internet. Dispense Tua graça, que a semana que se inicia seja ricamente abençoada pelo Senhor. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém.